Fala, investidor. Passando aqui hoje para falarmos um pouco sobre um dos fundos imobiliários com maior quantidade de cotistas, com o maior patrimônio da bolsa. Vamos falar hoje sobre o XPML11. É um fundo de tijolo, tá certo? É um fundo com basicamente imóveis de shoppings e das melhores localidades, tá bom? Com boa localidade, bons ativos e de ótimas qualidades, tá certo? Para quem não me conhece, tá bom? Eu sou o Arthur, eu faço parte do canal Liso da Bolsa, tá bom? Nós temos vários vídeos saindo mais recentes sobre o fundo imobiliário, tá certo? Mas por que a gente está dando uma ênfase maior ao fundo imobiliário? Porque está sendo um tema recorrente, tá bom? Para quem ainda não participa, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente fala sobre as cotações do momento, sobre algumas oportunidades. E tem muito comentado sobre a questão da alta da Selic, né? Se vai refletir ou não na questão da renda passiva dos fundos imobiliários. Por isso que nesses últimos dias está saindo alguns vídeos sobre esse tema, tá certo? E um vídeo no caso, foi bem no nosso grupo foram várias perguntas sobre ele. Era o que fazer nessa alta da Selic momentânea, né? E a tendência de alta que realmente deve se concretizar. E um fundo de tijolo, um fundo bom, e vai ser um fundo que a gente vai falar hoje, que é para você que quer ter uma diferenciação, né? Entre o que você vai ter no seu fundo de papel e o que vai ser no seu fundo de tijolo, tá bom? Como a gente fala muito, tá? Uma carteira bem diversificada, uma carteira bem tranquila, ela tem que ter os dois lados. A garantia daquela renda passiva, né? Que é o fundo de papel, que normalmente ele traz algo muito próximo da taxa Selic, e uma outra forma é a possibilidade de valorização e de rendimento também de renda passiva, claro que é o fundo de tijolo, tá bom? A diferença mais comum: o fundo de papel não deve ter uma boa valorização, enquanto o fundo de tijolo normalmente tem, tá? Tanto pela reavaliação dos terrenos, tanto pela questão da qualidade do produto, da qualidade do ativo, tá bom? Como eu comentei há pouco, né? Quem não conhece o nosso canal, tá certo? Se inscreva nele, tá bom? Sempre a gente está postando algum vídeo sobre ação, fundo imobiliário, renda fixa, sobre o Bovespa, enfim, os assuntos que está no momento para nós que somos investidores, tá bom? E vamos falar, como eu falei, né, sobre o XPML11. Ele tá nos últimos 12 meses com a sua cotação meio que parada, tá certo? Tá com valorização de apenas 1%. Como a gente pode ver no gráfico, ó, ele tá com uma oscilação não tão grande, tá bom? Algo bem normal. Quem pegou ele lá de 104, que foi a mínima que ele teve nos últimos 12 meses, né? Ele esticou até 116, né? Teve uma valorização de 11%, tá bom? Quem comprou lá nas mínimas. Mas como a gente fala sempre, ninguém aqui tem bola de cristal. Ninguém consegue adivinhar quanto vai ser a mínima ou quanto vai ser a máxima de uma cota, tá bom? Se você acredita no ativo, você confia na gestão, se você confia no portfólio dele, o que é mais recomendado? É fazer várias compras periódicas, tá bom? Se está um pouco mais abaixo do seu preço, você compra com um pouco mais de intensidade. Se está mais acima, você vai dar uma segurada e procurando outras oportunidades, outras barganhas, tá? E ele está com DI de 10%, tá bom? Um fundo de tijolo, um fundo que tem realmente um ativo robusto por trás, é muito incomum ter um dividendo de 2 dígitos, tá bom? Então isso realmente é para se olhar com bons olhos, tá certo? Eu falei, está com uma valorização de quase 12%. Se a gente considerar apenas dos últimos 30 dias, ó, o fundo estava girando na média de R$ 111 e ele caiu de 111 para 107, né, que é a cotação que eu estou gravando no vídeo atual, tá bom? Mas por que aconteceu isso? Se a gente se recordar alguns dias atrás, a taxa Selic aumentou. O que isso normalmente acontece? A fuga de investidores para a renda fixa. Muitos vão procurar ganhar aquele valor tranquilo, aquele valor sem muita dor de cabeça, que são o Tesouro Selic, que é um CDB, que é um título de renda fixa, que é para aquele investidor mais conservador, tá certo? Então é natural. Quando a taxa Selic sobe, o dinheiro sai da bolsa, sai tanto dos fundos imobiliários quanto das ações e eles migram para a renda fixa, tá bom? É um movimento totalmente normal, tá certo? Vamos ver como é que está a questão do pagamento do fundo, tá bom? Se a gente pegar aqui, ó, desde outubro do ano passado até agora setembro, ó, os pagamentos deles fez só aumentar, ó, 85,
foi para 90, 91 e agora estabilizou em 92 centavos. Tá certo? Para a gente que é investidor de longo prazo, obviamente eu estou me incluindo nessa categoria, o que a gente espera é isso, né? Que os rendimentos vão crescendo. E como está a situação hoje do XPML, ele está crescendo de forma gradativa, está crescendo da forma constante, tá bom? Então isso é muito bom para a gente porque acaba nos dando uma previsão, né? Nós temos uma noção mais concreta de quanto vamos receber, tá certo? Para quem não sabe, o XPML ele tem 21 ativos, tá bom? Ele tem participação em 21 shops e 9 estados diferentes, tá certo? Em questão geográfica, ele é mais concentrado aqui, ó, no eixo de São Paulo, tá bom? Tem um ativo um pouco mais aqui para o sul, tem dois aqui na Bahia, tem um aqui em Natal e tem dois aqui no norte, tá bom? Então a concentração dele maior hoje, como é o normal, está pela questão do sudeste, tá certo? Mas também tem participações em alguns outros estados, tá bom? E agora vamos analisar os últimos fatos relevantes enviados pelo fundo, tá bom? Ele fez duas movimentações. A primeira, uma aquisição, ou seja, ele fez uma compra, ele aumentou a sua participação em alguns fundos, ou em alguns shoppings, perdão. Ele fez três aquisições no Shopping Bela Vista, outra na expansão do Catarina Shopping, do Catarina Fashion Outlet, e outra no Shopping Ponta Negra, tá bom? Como ele viu aqui a mercado, esse fato relevante, ele fez uma aquisição total de 273 mil, ou seja, ele aumentou o patrimônio do fundo, ele aumentou a quantidade atrelada ao fundo em 273 milhões. Vale lembrar que o XPML hoje é um dos maiores fundos de shopping, tá bom? Ele tem um patrimônio muito alto, um patrimônio que realmente se diferencia muito dos demais, tá certo? E o outro detalhe que eu esqueci de comentar, que eu estava até procurando aqui para falar para vocês, é a questão da ocupação, tá bom? Por ser um fundo de shopping, obviamente o fundo de tijolo, tem aquela questão da ocupação, que é a vacância, tá bom? Mas como a gente pode ver, ó, do último ano, agora de 2024, o fundo sempre estava com mais de 94% de ocupação. Ou seja, a receita do fundo está muito tranquila e muito previsível, tá bom? E pelo contrário, ó, nos últimos meses, ó, ela saiu aqui de 94, a gente pode ver, ó, foi 94, deu uma leve queda, caiu de novo, que é normal, tá? Ó, a mínima 94,10. Aí foi só subir 94,8, 94,8, 95, 95 até agora, ó. Agora ela tava em 96, né? Uma ocupação muito boa, tá bom? Mas vamos continuar aqui no vídeo, tá? Reforçando aqui a compra que ele fez, 203 milhões. E também, poucos dias depois, tá? Ele enviou um outro fato relevante informando da venda. Ele comprou 273 milhões e fez uma venda de 30 milhões, tá bom? Ou seja, o que é isso? O fundo está se reciclando seu portfólio, tá certo? É natural, eles compram, chega um certo momento que eles não vê tanta relevância para o fundo, ou se realmente mudança de gestão, né? Mudança de ideia do fundo, ele acaba vendendo algum ativo e recomprando outro, tá bom? Isso normalmente, esse movimento é bem natural, tá? Vamos ver agora a saúde financeira do fundo. Se o fundo está conseguindo gerar as suas receitas suficiente para manter um pagamento constante, né? Que é o que a gente sempre espera, claro, né? No mês de junho, o fundo conseguiu ter um resultado de 44 e distribuiu 50, ou seja, ele usou um pouco da sua reserva, tá bom? Agora, em julho, o fundo gerou 52 e distribuiu 50, ou seja, ele já colocou um pouco da reserva. O que eu quero dizer com isso? É um movimento totalmente natural. Vai ter mês que o fundo vai gerar um pouco mais de caixa, o que ele faz? Ele guarda uma parte e distribui o valor normal, que ele está atualmente na casa de 92 centavos. Quando o fundo não consegue gerar todo o valor, que foi no caso de junho, ele teve que usar um pouco de reserva, tá bom? Isso é completamente normal, sem problema algum. Agora a gente vai ver uma movimentação que o fundo fez nos últimos meses, tá? Para a gente ter uma noção de como está o resultado dele, ó. Como eu falei, ó, em maio e em junho, ó, o fundo não conseguiu gerar todo aquele resultado que ele distribuiu. Porém, se eu analisar de abril para trás, a gente consegue ver que o fundo ele gerou acima. Ou seja, ele conseguiu se sobrecarregar
sobraram um pouco mais de caixa, perdão. Por que que ele não distribuiu tudo que sobrou? Porque ele preferiu manter um valor constante. Então, ou seja, ele fez uma média, fez um estudo de quanto ele vai distribuir, que a gente chama de guidance, né, durante o ano, e sempre tenta se perpetuar próximo disso. Se o fundo quer distribuir 92 centavos, se ele gerou 95, esses três ele deixa guardado, que chama reserva de lucro, para um mês que ele não gerou tudo isso, que foi o caso que aconteceu no mês de junho e o mês de julho, tá bom? A gente vai continuar aqui vendo a questão da cotação do fundo, que é totalmente tranquila, né? A oscilação da cota não está muito alta, ó. O menor cotação foi 106 pelo valor patrimonial, né? Valor de mercado, perdão. A maior cotação foi 117, ó. Ele está sempre indo e voltando para a mesma média. Relativamente tranquilo, sem muitas surpresas, tá bom? Como a gente comentou, né? O fundo está com patrimônio líquido hoje de 6,6 bilhão, tá certo? Um patrimônio muito alto. E ele tá com seu endividamento atual, ó, ele vai crescendo até 2033, que é o pico dele. Depois ele volta a decair. O que foi isso? O fundo fez algumas alavancagens para fazer algumas compras, como a gente viu aqui, ó. Ele fez um CRI para comprar uma parte do Catarina, uma parte do Cidade de Jardim e dois CRIs para comprar o shopping na Bahia, tá bom? Nada de anormal, bem tranquilo. Aqui a questão dos indicadores financeiros do fundo, nada de anormal, vamos continuando aqui analisando. E vamos ver um detalhe que eu quero chegar aqui, pronto, a vacância e a inadimplência do fundo, ó. A vacância do fundo, como a gente falou, tá sempre uma constante entre 4 e 5. Ela não, graças a Deus, claro, para quem é investidor do fundo, né? Ela tá com uma vacância constante, ou seja, o fundo sempre está conseguindo alugar, está sempre conseguindo locar 95% do seu portfólio. Tá com uma renda tranquila, ou seja, tá com uma variação normal, não é é pelo contrário, né? O patrimônio do fundo é 6,6 bilhão, então é muito natural que ele tenha alguma vacância, né, que é naturalmente do mercado. E a inadimplência do fundo, infelizmente, ela deu uma subida, né? De março para abril, ela diminuiu, né? Perdão, de janeiro até abril, diminuiu muito. Só que agora, de abril para julho, ela já subiu consideravelmente, tá bom? É um ponto a se atentar, tá certo? Um ponto a se ter cuidado. Agora vamos ver por que o XPML é o fundo de shopping, é o fundo de tijolo, é um dos mais queridos, um dos mais que é recomendado, que tem a maior aceitação dos investidores, tá bom? Porque ele faz movimentos muito constantes e há muito tempo. Como a gente pode ver, ó, desde 2017, o fundo vem fazendo aquisições, vendas, alienações, ou seja, ele vem participando ativamente no mercado, a sua gestora, né, que como a gente já falou, tá de parabéns, tá certo? Ó, desde 2017 ele fez algumas compras, alguns aumentos de capital, e a mais recente, como a gente falou agora, ó, até em julho, ó, que foi essas três expansões que ele fez. Ó. Aumentou 8% do Catarina, 14% do Bela Vista e 22% do Ponta Negra, tá certo? Aqui, ó, em junho fez outra pancada. Como a gente pode ver, o patrimônio do fundo, o portfólio do fundo, ele sempre fica tentando fazer algumas aquisições para aumentar a sua receita, naturalmente, e distribuir com maior tranquilidade para os seus cotistas, tá certo? Aqui ele fala um pouco de cada shopping, tá bom? De cada participação. Para quem não conhece, tá certo? Esse relatório aqui que a gente está analisando, você pode encontrar no próprio RI da gestora, tá bom? Quem tiver qualquer dúvida, é só jogar no Google XPML 11 RI, que ele vai abrir o site aqui da gestora, tá bom? E tem todas as informações que você precisa sobre ele, tá certo? Como a gente pode ver, o fundo, ele está tentando aumentar sua participação em alguns shoppings, ó. O Cidade Jardim já está com 17%, o Shopping Cidade está com 40%, o Tietê está com 90% aqui. Para quem tiver alguma dúvida, tá bom? E quiser olhar um pouco mais, vemos as participações que o fundo tem em vários shops, tá certo? Mas basicamente o que eu tinha para falar sobre o XPML era isso, tá bom? Por que, que a gente fala da importância de se conhecer o relatório de gestão, o relatório de qualquer relatório gerencial, perdão, de qualquer fundo que vai investir? Porque é no relatório que a gente encontra como é que está a situação atual. Como é que está, se o fundo está gerando caixa, se o fundo está com a receita tranquila, se o fundo está com a inadimplência alta ou a inadimplência baixa, tá bom?
Então você que escolhe investir em algum fundo imobiliário, como a gente está citando aqui hoje o XPML11, você tem que tentar sempre conhecer um pouco mais sobre ele, tá bom? Por que isso? Porque você está confiando no fundo, você está confiando na gestora dele e colocando seu dinheiro nessa situação. Então o que é melhor? Sempre analisar, sempre ter um cuidado. Se você vê algum movimento que você estranha, já liga aquele alerta, tá bom? E se você vê que a gestora faz movimentos que você não concorde, aí cabe a você como investidor se manter nela ou realmente procurar uma outra gestão ou um outro fundo que lhe agrade mais, tá bom? Finalizando aqui por hoje. E só para reforçar, tá? Quem ainda não conhece ainda o nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? Curta esse vídeo que nos ajuda muito e envie para alguém que também quer investir no fundo imobiliário, quer conhecer um pouco mais sobre o XPML, tá bom? Ou quer ajudar a pessoa a conseguir sua sonhada liberdade financeira, tá bom? Uma boa semana a todos aí, valeu!